Olá pessoal, mais uma vez aqui a gente se encontrando, né, para conversar, mesmo que virtualmente. E eu desejo sinceramente que vocês estejam aí em paz, felizes e em segurança. Vamos lá. Essa nossa prática de hoje, então, a prática 6, ela está relacionada com o inchamento do agregado miúdo, ou inchamento da areia. Nós vimos nas aulas práticas anteriores a determinação de algumas propriedades, de algumas características físicas desses nossos agregados, e na última aula especificamente aprendemos ali a fazer a determinação do teor de umidade e para que serve esse teor de umidade. Como de costume, esse nosso material aqui está bem direcionado à aplicação de engenharia dessa técnica, e ali no módulo 2 você vai perceber, você vai descobrir quais são as melhores práticas para desenvolver essa técnica e obter o resultado mais confiável possível, inclusive com alguma estrutura de automatização nas planilhas e tal, um material muito bem preparado pelo Jônio. Bom, vamos lá. O inchamento da areia ou inchamento do agregado graúdo está relacionado a uma variação de volume que é função da água adsorvida na superfície dos grãos desse agregado. E a influência desse fenômeno está muito relacionado à massa unitária. Isso é mais ou menos assim, né? Quando eu tenho um conjunto de grãos sequinhos assim envolvidos uns pelos outros, eles têm um volume V1. Quando eu pego esses mesmos grãos aqui e coloco no entorno desses grãos um filmezinho de água, perceba que esse filme de água ele acaba de alguma forma influenciando no volume final. Numa situação onde eu passo a ter um volume V2 maior que o meu volume V1, considerando uma determinada umidade percentual, tá certo? E é exatamente isso que nós vamos tentar mostrar aqui para vocês. A determinação desse coeficiente de inchamento influencia basicamente as dosagens das nossas matrizes de cimento Portland, quando a gente precisa fazer a conversão dessas massas, dessas dosagens lá no canteiro de obras, de massa para volume. Tá? Alguns conceitos aqui básicos para você entender qual a aplicação de engenharia disso, tá? São o coeficiente de inchamento, né, a umidade crítica e o coeficiente de inchamento médio. O coeficiente de inchamento basicamente é a relação entre o volume úmido e o volume seco dessa mesma massa de material. A umidade crítica é um teor de umidade acima da qual, né, o coeficiente de inchamento pode ser considerado constante e pode ser chamado também de coeficiente de inchamento médio. E o coeficiente de inchamento médio é o volume da areia medido para aquele volume determinado para a umidade acima da umidade crítica. Bom, quanto de material eu tenho que usar? O dobro do material do volume de recipiente. De novo, a determinação do teor de umidade é extremamente importante, porque nós vamos construir amostras com variados teores de umidade diferente, e assim, então, a partir dessa nossa variação do percentual de umidade, determinar o coeficiente de inchamento. Então, a técnica é muito simples. Eu pego uma massa de amostra seca e vou adicionando umidade nessa massa de amostra seca para que eu possa construir, então, a sequência de pares ordenados, umidade, coeficiente de inchamento. Bom, aqui nas abscissas eu tenho umidade, aqui nas ordenadas eu tenho a variação do meu volume úmido em relação ao volume seco, e como o volume úmido vai sempre crescendo em relação ao volume seco, eu tenho sempre uma crescente. Venho aqui plotando os gráficos, né, que são os pontos do gráfico que estão sendo construídos, que está sendo construído em função desses nossos números construídos aqui de baixo, e aí eu tenho então o traçado dessa nossa curva por todos esses pontos. Evidentemente que na prática esses pontos não vão ficar muito certinhos assim, você pode então interpolar uma curva por todos esses pontos. No primeiro momento, então, para a determinação da minha umidade máxima, eu passo aqui uma reta horizontal, as abscissas tangente à minha curva, e identifico o que nós chamamos do nosso ponto A. Esse ponto A, então, é a máxima variação, o máximo inchamento para um determinado teor de umidade. Tá certo? Muito bem. A partir desse ponto A, então, eu traço uma corda S aqui, que vai até a origem.
Dessa corda eu traço uma paralela aqui que eu chamo de T. Essa paralela toca então essa minha tangente R, que foi construída logo ali atrás, e eu tenho aqui embaixo então um valor para umidade que representa o meu volume, a minha variação de volume máximo, meu inchamento máximo. Tá bom. Quando essa paralela, as ordenadas aqui, toca de novo a minha curva, eu tenho um novo valor para minha variação, para o meu inchamento, né, para a minha variação VH sobre VS. O valor nesse intervalo aqui é o meu coeficiente de inchamento médio e essa aqui é a minha umidade crítica, né? Então é assim que a gente faz a determinação desses nossos valores. Então, descrevendo isso matematicamente, né, o coeficiente de inchamento está muito relacionado à variação da umidade, do volume úmido pelo volume seco numa dada umidade. Isso pode também ser descrito em relação às massas unitárias desses nossos agregados. E a partir desse momento, então, eu consigo fazer a correção da quantidade de água adicionada para manutenção, né, da minha relação água-cimento, que isso já foi considerado, o projeto foi feito para agregados secos, né, sem umidade. E posso ainda corrigir o volume de agregado miúdo que eu estou lançando para a produção do meu concreto, de formas a manter as mesmas características desse concreto no estado fresco para as quais eles foram projetados. Bom, basicamente o que nós temos para essa aplicação de engenharia, né, para entendimento da aplicação de engenharia do coeficiente de inchamento, é isso, e está relacionado à conversão das dosagens dos nossos traços em massa para a conversão dos nossos traços em volume, lá no canteiro de obras. Esse material deve ser, né, logo ali na frente nós já temos o módulo 2, como eu já te disse, que vão ter as práticas, né, a gravação das práticas para isso. E todos esses materiais estão disponíveis lá em reciclos.fop.br/graduação. Pessoal, em relação à prática 6, o que nós tínhamos para falar era exatamente isso. E daqui a pouquinho, na próxima aula, nós podemos então tirar as dúvidas em relação a cada uma dessas práticas, inclusive da prática 6. Muito obrigado a vocês pela audiência, pelo atendimento e até mais. Tchau, tchau.